Olá, Mônica Fontes. Estamos aqui Olá, começando Fernanda mais um Gaviardi. programa do canal Saberes Conectados. A Esse é o gente não Boca para. no Trombone. Uhul! Papos E agora, polêmicos, minha gente, reflexões. agora não é só reflexão, não. Agora é catuque, entendeu? Cutuque, dá um É, cutuque, é indignação, chacoalhada. Agora é vamos revolta chacoalhar. também. É revolta, como assim? É, Como é que pode isso? é isso O aí. pedagógico eu vou deixar de lado, tá? Pedagógico agora. A gente vai Esse, manter o alto esse vai ser nível que a gente tem, mas agora isso aí. Esse sem vai ser muito o nosso protagonismo. programa para Boca no expor a nossa trombone. indignação com diversos temas. A nossa Isso. e a sua indignação, né? É, Mande sugestões para a gente, compartilhe esse vídeo, curta, comente, se inscreva sugira no nosso temas, canal, né, Saberes Mônica? Conectados, se inscreva, urgente, É porque isso a aí. gente tem muita coisa que está aqui que a gente não consegue engolir, né, Fernando? Que a gente, nas nossas É isso conversas, aí. né, do dia a dia, nossas indignações dos temas que a gente vai vendo acontecer na sociedade, e são indignações Exatamente. legítimas, porque nos toca no lugar muito profundo que é o ser humano, né? Os direitos do ser humano de existir, de estar aqui nesse mundo com seus direitos, né? E, claro, também com seus deveres, mas por mais óbvio que muitos podem dizer, a gente não está vendo o óbvio acontecer, não. A gente está achando aí umas maluquices aí acontecendo, né, Exatamente. Fernando? Que deveria ser Exatamente. óbvio, não E está o muito tema de óbvio. hoje, o tema de hoje traz exatamente essa distorção aí humana, né, que a gente está vendo Sim, ligada à questão principal das mulheres, né? Que é a questão do feminicídio, que tem a ver com a misoginia, que tem a ver com a machosfera, com essa coisa do movimento Red Pill, que tem a ver com uma série de coisas, com culturas, né? Com machismo presente na cultura, preconceitos, né? Os enfim. A gente preconceitos. vai trazer aqui, exatamente. Então, a gente vai trazer aqui, nesse programa de hoje, que é o nosso primeiro programa Boca no Trombone, essa nossa indignação e também trazer informações para que a gente é, consiga, né, traduzir aí algumas coisas que vem rolando na internet, né, Mônica? A gente quer realmente aqui provocar as mentes pensantes do nosso país, que são bastante, né? Pessoas com acesso à informação, pessoas com acesso ao conhecimento, pessoas que podem ser vítima desse movimento que a gente está trazendo hoje e talvez não se dê conta, né? E acaba endossando, inclusive, esse movimento. Chega a ser até antinatural, vamos dizer assim, né? Como é que a gente vê pessoas que podem ser vítimas disso e, né, acha que não está acontecendo dessa forma, Acha que que isso não? aí é uma conspiração da não sei da onde, não sei de quem, e perde o senso de Papo de, realidade. Hã? papo de feminista, né? É papo de É, feminista, exato, essas né? mulheres É coisa da com esquerda. sovaco cabeludo, entendeu? É mulher que bota sovaco cabeludo, É, mulher que bota peito de fora, é mulher que quer imitar o é, homem, que quer ser igual ao homem. Olha, é muita besteira, gente. Me exatamente. desculpe. Eu não sei quem é que passa É, pela cabeça da pessoa se deixar levar por uma narrativa totalmente desconectada com a realidade do mundo, da vida, como as coisas funcionam na vida exatamente. real. Eu acho que, primeiro ponto, já que a gente vai entrar aí nessa questão até do Red Pill, que a gente está muito ligado às redes sociais, gente, a gente tem que começar, eu estou falando a gente, que eu também tenho que me colocar, todos nós. A vida que você vê na rede social
ela não expressa de uma forma proporcionalmente real com a vida que a gente está aqui fora, não. Existe uma desconexão aí grande. Assim, muito cuidado com o discurso que você ouve, porque o que acontece, Fernando? Nós, humanos, temos uma tendência muito grande, quando eu ouço um discurso que vem de encontro àquilo que eu já estou querendo acreditar, que conforta alguma dor minha, né? E aí o Red Pill tem um pouco disso, Uhum. falar. Alguma E frustração, né? Alguma sim, frustração. é uma dor sua, alguma dor que você tem. E aí, quando você ouve um discurso que Aham, conforta essa tua dor, como quem diz assim, viu? Essa minha aham, dor tem um sentido. Tem gente fazendo para eu sofrer. Então, essas pessoas têm que. sim, Eu tenho que combater, que essa dor não é culpa sim, minha. Eu não posso fazer nada, eu sim, tenho que sim. eliminar esse elemento externo que me faz ter essa dor. E isso serve para qualquer temática, inclusive essa que a gente está fazendo aqui, tá? Então, esse é o primeiro ponto. É. Vamos começar logo assim, ó. Se situa na real. Não caia nessa Isso. lama aí, E eu, não. Como dizia nossa antigamente, eu sai acho dessa lama, jacaré. o papo aqui é reto, né, Mônica? Ah, não tem mais. Agora eu não vou Eu ficar falando bonito, não. acho importante a gente estar aqui, né? Você é uma mulher, eu sou um homem, e assim, você sabe o que você está falando, né? E eu, de alguma forma, assim como também tem a minha esposa, né? Tem E a sua você também tem mãe. seu marido, É. a gente procura, né, de alguma forma, entender, se colocar no lugar de vocês, mas mesmo assim, a gente eventualmente não conhece exatamente, ou não Não, passou pela situação, né? o sentimento não tem como. Isso de qualquer coisa, né, Fernanda? Mesma coisa De você. qualquer coisa, Não, exatamente. vou falar da dor física. Você quebra uma parte do seu corpo que eu nunca quebrei, a gente imagina, mas eu nunca vou ter saber Aham, como é essa aham, dor. Então, assim, é a mesma coisa exatamente. com relação a esse movimento que é contra a mulher. Quem é homem Aham, vai, claro, um homem normal, honesto, com a sua sim. sanidade mental em dia, né? Vai Aham, perceber aham, que não é cabível isso acontecer, mas o sentimento que as mulheres passam nesse clima, nesse ambiente cultural que a gente carrega até hoje, só quem é mulher que aham, pode te dizer como é. E detalhe, nem eu, como mulher, vou sentir como todas as outras mulheres que tem. Existem as indígenas, tem as mulheres pretas, tem as mulheres sim, trans, né? Então, assim, exatamente, até entre as exatamente, mulheres existe a diferença, né? exatamente, A mulher que está exatamente. numa situação financeira mais difícil do que a minha também já é diferente, né? Então, se dentro da Uhum. categoria mulher, né, quem se encaixa nesse lugar já tem diferença, imagina o homem que não está nem nessa categoria mulher, não importa como. Então, assim, é difícil. Agora uma pessoa com senso de discernimento ali dentro da normalidade, da realidade, a pessoa consegue perceber que isso tem que parar, né? Isso não é aceitável. Como a gente, por exemplo, para a questão do racismo, eu não sofro, mas eu tenho Uhum. plena consciência humana que isso é inaceitável, não tem essa, né? Exatamente, E assim vai para qualquer outro exatamente. tipo de pessoas que façam parte de algum grupo que sofre discriminação, preconceito de uma forma muito massiva dentro da nossa cultura. Então é isso. Perfeito. Não impede, né? Não importa que você não seja mulher hoje aqui nesse assunto. Mas é isso. Então, Beleza, vamos. Mônica. E a gente aqui vai repercutir alguns artigos e algumas postagens que a gente tem selecionado, né, com relação a isso, tá? Uma delas, Mônica, eu vou colocar aqui, que explicando um pouco do que vem a ser esse movimento Red Pill, né, que tanto se fala, e eu achei interessante que a gente deve mostrar aqui essa parte, né? Então, tá aparecendo aí, Mônica? Tá. Você tem como dizer o nome do um rapaz, do perfil dele? Então, esse perfil é da Thalita Barbosa,
tá? Thalita Thalita. Barbosa Ah, postou gente, aproveita, siga ela, né? Siga Pois lá, é, depois exatamente. tem como botar aí o. Arroba Thalita Barbosa com dois THs, no início e no fim. Isso, E gente, Barbosa com Z, né? vamos dar o crédito aí à pessoa que a gente vai usar o vídeo, né? Exatamente. Então, aqui, o Red Pills, o que que é? É um movimento da internet que espalha misoginia e discurso de ódio contra as mulheres, tá? E vamos entender de onde vem isso, né? Então, na verdade, o Red Pill, né, quer dizer, uma pílula Pílula vermelha vermelha. do filme personagem Neo, né, ou do filme Matrix, na verdade, né? Quem não Uhum, assistiu, assiste, né? Que é com aquele Keanu Reeves, né? O uhum. Neo, a pílula vermelha para despertar e descobrir a realidade do mundo. Então, esses caras que estão nesse movimento acham que eles estão pregando uma coisa que está despertando as pessoas, uma As verdade pessoas não, absoluta, os né, homens. dos homens, exatamente, dos Especificamente. homens. Tem que deixar claro que ele. Porque na ideia dele é como que os homens, hoje na sociedade, estão sendo Isso, impedidos de vivenciar a sua masculinidade na sua forma plena. Né? Como se as exatamente, mulheres, com a evolução do feminismo, elas estivessem querendo destruir, né, o masculino, de exatamente. alguma forma. Né? Essa é a ideia louca que esse movimento É. prega. Então é isso, aquelas pessoas que tomam o Red Pill, né, descobrem a verdade sobre mulheres e relacionamentos. Essa é a teoria desses Exatamente. caras, Ele faz né? uma falsa analogia ao filme, né? Que o filme fala que a pílula vai Exatamente. Não fazer tem você nada a ver, despertar. é, Não tem nada a não tem ver. nada a ver. O Totalmente filme com a falsa. ver com. Isso aí é que a gente chama de falsa analogia. Isso é Exatamente. uma forma de falácia que você parece que faz sentido, mas não faz. Isso Não aí é faz. usado muito também, é bom a gente deixar claro. E aí, o que se encontra nesses conteúdos? Primeiro, ódio e ressentimento contra as mulheres, né? Quer dizer, a gente vê na fala dessas pessoas o ressentimento, alguma coisa que eventualmente vem da infância, né? Ou de alguma coisa que eles passaram, ou simplesmente eles replicam discursos de outros que já também fizeram o mesmo discurso, né? Sim. É A aquilo que ideia eu de que falei no homens são início, quando vítimas, você escuta um discurso que vem de um contra uma dor que você tem para justificá-la e tirar de você isso, a culpa, é muito gostosinho mesmo. Todo mundo aceita. exatamente. Principalmente, aí a gente tem que falar, um homem adulto eu não aceito isso, tá? Mas por que que É. os meninos, né, são capturados com muito mais facilidade? Lógico, ali é um ser em desenvolvimento, ainda não tem capacidade Aham, cognitiva, nem psicológica, nem emocional para fazer esse aham, discernimento e processar isso de forma lúcida. Eles vão receber muito exatamente, rapidamente, vão absorver e serão sequestrados, vamos dizer assim, muito rapidamente com exatamente. essa filosofia, né, É. que eles E pregam. Né? uma outra ideia absurda, né, que eles vendem é que os homens são vítimas da sociedade. Porra, Exato. Mônica, homem é vítima da sociedade, Mônica? Pelo amor de Deus! Muito pelo contrário, né, meu amor? Oh, meu Deus! Coisinha doida. Os homens precisaram lutar para votar? Os homens Não, precisaram lutar para ter para o seu poder lugar de decidir, trabalho? não. Para Para ver poder. se pode viajar, não, tem que ter autorização da esposa para poder Os viajar. homens pediam permissão para casar, chamavam a mulher de senhora. Os Uhum. homens são vítimas da sociedade? Ah, vai pro cacete, porra. Isso é palhaçada. Não, mas Isso é aí que eu palhaçada, falo, não é isso, Mônica? Fernando, um homem adulto que cai nessa. Não, não é possível. Eu fico pensando, o cara deve. Eu não consigo entender um homem adulto cair nisso. Não Um é? Pois adolescente, é. a gente entende, é Aham, justificável. Mas um homem aham, adulto, aí eu vou te falar, no homem adulto, eu não sei se pode ter uma questão psicológica, pode, mas eu acho que também tem um é. pouquinho de teor de maldade. Vou Tem. Eu acho arriscar a que as dizer duas isso. coisas, né? É, Porque pode ter, o homem já aquela adulto, vontadezinha de fazer. Porque assim, ele tem vontade de fazer isso até com outro homem, mas ele sabe que aí vai ser mais difícil. Então ele tem que escolher o quê? exatamente. Quem é a figura, culturalmente falando, socialmente falando, que
carrega essa coisa de ser mais frágil, ser menor, né? É a mulher. Eu acho que são essas pessoas covardonas também, né? É, é. Precisam. Normalmente É, são covardes, né? Que só encaram mulher, que só gritam com mulher, que só batem mulher, né? Mas na hora de encarar um exatamente. homem, tem medo, sai fora, né? Então, é isso aí. Então, assim, tem um pouco de É. covardia, também tem aí esse teor de maldade, carrega consigo essa necessidade de submeter alguém aos seus Aham, desejos, à força, aham. né? Enfim. Eu acho que tem um pouquinho de. Não sei qual é a palavra, não é sadismo, é um sadismo, né? Gosta de ver o outro Tem, eu acho que sim. submetido. Tem É, uma pitadinha disso aí também. Não é só porque ele trouxe um problema de infância. E aí, é, pelo amor de Deus, né? Homem adulto pode até é, é. carregar, mas ele Bom, tem uma capacidade intelectual desenvolvida para dizer: peraí, também eu posso me tratar, né? Eu posso me cuidar, é, é. por É favor, né? aquela coisa que a gente chama do viés, né? A É o crença que viés a de pessoa confirmação. tem, né? O viés de confirmação. Então, ele é atraído por isso, né? Bom, ataques ao feminismo e à igualdade de gênero que eles fazem, né? Quer dizer, sempre a culpa é do feminismo, né? O feminismo é o grande culpado da situação, né? As mulheres defenderem seus direitos, defenderem sua posição na sociedade, Os tudo isso é direitos visto que como os homens já feminismo. têm, né? As mulheres estão tendo um Exatamente, direito que os exatamente, homens já usufruem. Então, assim, eu não exatamente. entendo isso. Como é que tem mulher É, ainda que é antifeminista? Pô, vou te falar, o negócio é uma, sério. uma defesa de papéis rígidos de gênero. Pode isso, Arnaldo? Arnaldo, quem definiu esses papéis, Arnaldo? Fala aí, Mônica. Pois é, cara, isso, eu vou te falar aqui uma parte. Aí eu vou falar um pouco também como educadora, mas como pessoa. Eu eu Aham, sempre questionei esse negócio de modelo de como ser mulher, de como ser homem. Agora estou falando de ambos. Eu sempre sim. questionei isso. Eu falei, gente, como que. Porque mulher tem que ser assim. Eu falei, gente, como? Não, não existe. Cada um vai ser de um Aham, jeito, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência. Eu fui criado, nós somos 4 irmãos, né? Eu sou a única menina. aham, Apesar de ter a minha mãe, né, aham, como referência feminina, eu brincava com os meninos, assim, convivi em casa, até que a gente não brincava sim, tanto, mas, assim, maneira de sentar, maneira de falar, a minhas referências eram mais meninos do que menina, que é, sim, no caso, a minha mãe, que é feminina. sim, Então, assim, a criança, ela sim, vai. sim. Eu sou mulher hétero cis, tá? Mas eu percebi que eu peguei Aham, coisas um pouco masculinas por causa dos meus irmãos. Mas então, se eu não sou mulher, sim. então tem que. Eu então não sou mais mulher, porque eu tenho um jeito. Não, Mônica, Porque, porque mulher não pode. Essa é a mulher que eu de sou. certa forma, Mônica, de Ah, certa forma você aprendeu a lidar com esse universo masculino desde cedo, né? Para desde você, de cedo, e alguma lutar forma, pelos meus sobreviver, né? direitos. Então, Para você e, sobreviver, você tinha, né, que exercer os seus direitos ali. exatamente. Então, mas eu digo assim, assim como o modelo de como é um homem, como é uma mulher, mesmo. Vamos separar, tá? Você é homem, ok. Aham, Mas mesmo dentro de cada grupo, mesmo os que são homens, não são iguais. E não existe um modelo. Você pode continuar sendo hétero, tá? Já que a é, questão, vamos falar que é a questão da aham, orientação sexual. Você pode continuar sendo um aham, homem hétero, cis, e não precisar ser um jeito assim mais aham. agressivo, falar grosso. Você pode ser um cara mais malebolente, gostar É, de dançar, de rebolar, e continuar sendo um homem hétero, exatamente. cis. É isso que eu estou querendo dizer. Então, não tem Perfeito. um modelo único, É. nem E para o grupo assim, de mulheres, nem para o grupo de homens, que vai depender da sua vivência, tem homens que foram criados só pela mãe, pela avó, pela tia, aí acaba tendo um jeito meio aham, feminino, entre aspas, mas ele é hétero, cis, gosta de mulher, mas é aham, um cara que não tem aquela coisa é, machão, só sério, falar grosso. Não, não tem isso, não é, existe isso. Pode ter é. homens E na héteros, cis, verdade, né, Mônica, aliás, até quando é você gay, agora até até quando falou, é trans. Hum, fala. você agora até falou uma coisa que é interessante da gente pensar, né? Quer dizer, a pessoa foi criada pela mãe, pela avó, pelo não sei o quê, e tem um jeito feminino. Por que que é um jeito feminino, Não, estou né? falando Por feminino que porque não ele é um teve jeito, referência de não mulheres. é um jeito, não, eu sei, mas eu estou dizendo assim, por que que não é um jeito simplesmente
humano. adequado, um jeito educado, um jeito É um sensível de educado, você eu cuidar, né, digo de uma mulher, assim, de tratar uma eu não mulher, con- né? eu concordo com o que você está falando, eu estou só querendo dizer para as pessoas entenderem, porque assim, isso Eu é sei, cultural, isso não, não é de entendi. hoje, né, Mas às Fernando? vezes Isso não é a de gente hoje. cai nessa armadilha, né? Às vezes a gente cai nessa armadilha, né? Mas eu digo De assim, a gente estabelecer essa coisa. carrega Então, isso, carrega de muitos anos. Então, assim, eu estou aham, falando que as pessoas é que sim, falam. Eu não acho, eu acho que é o jeito que a pessoa se sim, formou, tá? Ele é um homem isso, nesse jeito aí. exatamente, Não é porque ele é assim, não, porque talvez é, as referências de pessoas que ele conviveu foram mulheres do sexo feminino. E as exatamente, mulheres, no exatamente, decorrer sim. das culturas, elas foram aprendendo algumas coisas que diziam que era mulher que fazia. E a gente também vai atribuindo. Claro que vai tendo alguma diferença. A gente não É, está dizendo, gente, antes que alguém é, reclame, que- e que não tenha algumas aham, coisas próprias de mulher que culturalmente nós aprendemos, como tem de homem. Mas mesmo sim, dentro dessa é. cultura, das mulheres, existe pessoas diferentes nesses grupos. Não existe um modelo É. único de ser um homem Mas heterossexual, né? por que, Mônica, voltando à questão dos papéis rígidos de gênero, né? Por que que estabeleceu-se de que a mulher é quem cuida da casa, é quem lava a roupa, é quem faz comida, é quem cuida da criança, né? Por que que estabeleceu isso? Porque isso vem de uma cultura que acabou criando esses papéis. Ah, porque o homem é o provedor, o homem é que tem que ir à caça, né? Ele é que tem que trazer o dinheiro para casa, não sei o quê. Aí, eventualmente, quando há essa inversão de papéis, fica um choque, né? Porra, o cara tá em casa arrumando a casa, tá não sei. Como assim? Porra, Não, por que aí que não chega naquele pode? Por que lugar que não pode que isso? quando o homem assume papéis socialmente que foi elencado para mulheres, esse homem é diminuído, né? Ah, É, esse cara é exatamente, fraquinho, não. Para exatamente. fazer. Olha lá, otário, fazendo coisa de mulher lá. É, Ainda fala assim, fazendo é, coisa de mulher para diminuí-lo. aham, Né? Não para exatamente, dizer que ele não trabalha, que ele é vagabundo. É para dizer que, como ele faz exatamente. tarefas que na sociedade seria destinado exclusivamente para as mulheres, e aí, quando o homem executa, ele se Aham, diminui. Por isso, essa resistência, mesmo que inconsciente, ainda na sociedade, de homens uhum, dividir tarefas da casa. Porque aí o cérebro, exatamente. aí eu vou entrar um pouco na neurociência, tem que falar um pouco, tem a ver. Aham, O nosso sim, cérebro ele vai construindo conexões de acordo com o que você foi uhum, vivendo. Então, essas conexões é que vão interpretar o mundo à sua volta para você ter um comportamento. É assim que funciona. Por isso, o sim, perigo de certas sim. crenças e o perigo de você ficar preso aos seus vieses. Porque aí você vai se comportar Aham, preso nisso que você aprendeu dessa forma. Não significa que é a forma é. única, exclusiva e correta a ser usada. E aí, muitos homens têm E o pior, dificuldade de né? fazer essa tarefa. Não é que o cara fala assim, ele sabe que ele vai É, raciocinar. Não, pô, eu moro aqui, eu tenho que fazer. Mas por que ele não consegue ter esse impulso de comportamento? Porque as suas conexões é, neurais foram desenvolvidas, que essa visão, aquilo ali, assim, isso não pertence a mim, isso não pertence a mim. Então, a pessoa tem que ir fazendo, fazendo, é, fazendo, 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 até aquilo é. fazer a neuroplasticidade funcionar e ele automaticamente já fazer Aham, sem aquele freio. Pô, mas peraí, será que é para é, eu fazer? Não é para eu fazer? É muito, muito é. complexo, são camadas e mais camadas. E aí E é você aquilo vê, tudo que a gente está Mônica, falando aqui. Hum. você que trabalha com essa parte de educação parental, né? Uhum. Essa coisa assim, a humanidade evoluiu, né? Entre aspas, porque infelizmente a gente às vezes acha que está evoluindo, né? Não, a gente Você andou a hoje, por passos. exemplo, Não, sim, por um lado a pode gente falar. andou, mas por outro Não. lado a gente parece que está retroagindo, né? As Sim, coisas, sim. a gente Ou, vê, na infelizmente, verdade, não hoje é, eu pessoas. acho que esse sentimento de estar retroagindo é que a gente não tinha noção que ainda existe pessoas que ainda têm esse pensamento e a gente não estava Isso, sabendo, né? Só isso. exatamente. Que elas É. estavam aí, minha Por filha, exemplo, vivendo e existindo. por que que ainda hoje, embora em alguns casos já foi quebrado isso, por que que ainda hoje você não permite, por exemplo, que um filho teu brinque com boneca?
que uma filha tua monte Brinque de um carrinho. negócio de Carrinho. carrinho, ou mesmo brinque de uma coisa mais bruta, né? Por exemplo, hoje já tem meninas que jogam futebol, mas até tempo atrás não tinha. Hoje em dia você vai na praia, vê as meninas lá com os rapazes batendo altinho lá, não sei o quê. Quando que você via isso? Né? Não, não. É Essa porque é coisa. aquilo que a gente E falou. outra, né? Por que não ensinar aos meninos costumes, por exemplo, como que as mulheres antigamente tinham aulas de cozinhar, de passar roupa, de Roupa, lavar saber roupa, botar de roupa coisa, na né? máquina, manter uma Exatamente. casa Então, organizada, né? exatamente. Então, por exemplo, eu tenho dois filhos que moram sozinhos e eles, porra, me surpreendem muito, porque eles Poxa, que legal. fazem as coisas sozinhos, eles cozinham, eles coisam, isso aqui, coisa que eu, às vezes, tenho esse limite. Eu, às vezes, tenho esse É limite. isso, porque Eu como você ainda... está com a Ana, né? Você está aí com a sua Aham, esposa, inconscientemente, é exatamente. isso que eu estou te falando, você acaba não tendo esse comportamento, porque na sua Acomodando, cabeça existe acomodando, uma de certa figura da forma. mulher. Hã? Exato. A gente acaba se acomodando no nosso papel, né? Do homem, É, é. aquela coisa, Isso, não, isso aí a mulher faz isso aqui. é um processo que a gente tem que realmente trabalhar muito. Vamos falar agora, você falou da questão dos meninos, né, da criança. Então, o primeiro Sim, passo que eu acho que pais responsáveis têm que ter é se libertar dessas crenças preconceituosas, que é só preconceito mesmo, que não tem nada a ver. sim. Aí procurar ler, estudar, como é que forma a sexualidade, em que momento, o que, que influencia, não ficar preso a frases e preconceitos que foram perpetuados com o tempo, né? Então, assim, um menino, não é que Sim. você vai obrigar o menino a brincar de boneca, também ninguém. Você não Não, tem que não é obrigar a isso, criança a não é fazer isso. nada. Você tem que. A Aham, verdade é que você tem que disponibilizar várias experiências para a criança. Ela vai escolher, por exemplo, exatamente. eu, apesar de ter sido criado com os meus irmãos, meus pais nunca me forçaram Aham, uma coisa ou outra, até porque a gente era pobre, nem podia ficar comprando muita boneca. Mas eu, é, particularmente, não. é, Eu via eles brincando pano de bola, eu não gostava muito. Aí, porque tem o gosto da pessoa. É isso que eu quero dizer. Certos gostos não tem a ver com gênero. Isso também isso aí isso. é lenda. É, Não tem é. nada a ver com você ser menina, você nasceu fêmea, né, da espécie humana, não Aham, significa que aham. biologicamente você vai ter gosto por determinado. Isso aí é cultural. Então, você tem que deixar assim, Cultural. disponível para a criança vários tipos de atividades importantes, né? Que vai desenvolver a sua É, capacidade motora, intelectual, emocional, é isso. Então, não é, é dá isso também, aí. não pode ser essa bobeira, dá boneca. Você não vai dar. Você vai disponibilizar, você Não, não vai é entrar para isso, você gosta mais. Eu nunca gostei de É. brincadeiras na época, né? Que meus irmãos brincavam, eu não gostei, cara, de eu não gostar. Tentei jogar peão, Sim. não consegui muito, fiquei tentando. Bola de gude, eu joguei alguma coisa e tal. Mas então, é isso que Aham, as pessoas confundem. Tem coisas que a é. criança vai ter o seu gosto pessoal, por uma habilidade que ela vai descobrir, por exemplo. Talvez algumas coisas que a gente acaba se desinteressando, que você não encontra uma habilidade muito que você não tem. Você não, tentou, Isso. como tem muito homem que vai tentar fazer coisas, por exemplo, de luta e não se vê naquele lugar, né? Aham. Porque o cara é menos homem. É, Porque o cara vai é, gostar de uma atividade diferente, vai gostar de, será, de desenhar, de fazer um quadro, é, né? De coisas é. manuais, que geralmente é manual, que eu digo assim, pintura, crochê, tricô, bordado, era muito ligado à mulher. Mas tem homens que têm alta Sim, habilidade para cozinhar, por exemplo. Tem homem que se sim. encontra na cozinha. Então, é isso. Então, assim, você vai educar seus filhos, É, sai desses padrões. Eu acho que você tem que disponibilizar de uma forma rica experiências para as crianças, de toda a natureza. exato. Não tem coisa que é só de menino, não tem coisa nada só de menina. Aí você vai descobrir que a criança vai ter os seus gostos É. e habilidades muito E a própria particulares. natureza, deixa que a própria natureza faça sente ali os gostos, as coisas, Assim, né? Porque, por agora, exemplo, o mais você pode importante ter. de tudo, que eu digo e repito, a gente educa com exemplos. Não adianta discurso Exatamente. moralista, ficar É, falando, é, discursando, usar Deus, usar santos, usar o que for. A criança, isso eu exatamente. estou falando aqui no nível que a ciência já tem estudos e tem comprovações do Sim. cérebro infantil
aprende pelo exemplo. Ela tem que ver o Exatamente. concreto, não adianta Pois discursinho, é. coisas É, sobrenaturais, e não vai adiantar. Então, é. e aí isso Não serve para essa adianta visão. o pai e a mãe falarem para o filho, você não deve bater na amiguinha, né? Quando o Uhum. pai, por exemplo, espanca a mãe em casa, né? Ou espanca a Enfim, própria criança, né, Fernando? ou Ou bate espanca na a própria própria criança. criança também. Exatamente. Bom, Porque não é só espancar. voltando aqui ao nosso universo Red Pill, né, Mônica, que a gente Uhum. estava mostrando, eu acho que fica claro, né, o que que acontece com esses dentro desse universo, né? A outra parte da masculinidade tóxica, né, que é justamente aquela grosseria, né, coisa. A ideologia que eles vendem é essa aqui, né, que os homens precisam acordar para a realidade. Mulheres seriam manipuladoras ou interesseiras. Relacionamentos seriam disputas de poder. E essa visão distorce relações humanas e normaliza o desrespeito às mulheres. Né? Quer dizer, Porque ele os está caras ele tá, partem ele do tá relacion... princípio. ele tá relacionando Os essas caras, características que ele disse, são características aham, humanas, e não de gênero. Né? exatamente. Tem Os caras pessoas partem do manipuladoras. princípio, os caras partem do princípio, Mônica, e aí a gente volta, quando a gente vai, por exemplo, para a história de Adão e Eva, querendo ou Aham. não, Isso isso é não um mostra, por símbolo. exemplo, É um símbolo. a mulher não foi manipuladora, a Eva, ela não Foi, foi interesseira. foi Então, interesseiro. onde é que tá a origem de alguns pensamentos também nesse Nunca vem do sentido, nada. né? É o que eu falei. Foi o que eu Por que falei. que, por que que, por que que a maioria que foi queimada como bruxa, né, era mulher, né? Por quê? Porque Sim. elas enfeitiçavam os homens, porque elas cuidavam eventualmente de ervas, de chás, de coisas, então elas enfeitiçavam. Quem criou esse modelo? Foram as religiões Nossa, judaico-cristãs. é uma coisa muito estruturada na nossa mente. Quando a gente ouvia assim, ó, várias frases, tipo, mulher, o quê? Mulher, quando quer ser ruim, é pior que homem. Você já ouviu isso? Exatamente, Mulher, o quê? exatamente. Mulher engana até o diabo. É. Até Quando a ditados mulher, quando, populares. quando a mulher ganha uma gerência numa empresa, isso aí deu para alguém, né? Deu para alguém, ou então, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, essas É, coisas aí nunca veio do nada. Existe um contexto cultural fortíssimo que a gente carrega e que tem que ser superado urgentemente. Aí aqui é minha boca do trombone. exatamente. Vão parar com esta É isso aí. bosta. Não aguento mais Olha, isso. algumas linguagens e símbolos que esses caras usam, né? Emoji da estátua Moai, aquele símbolo das ilhas lá, né? Esqueci o nome agora. Taça de vinho, pílula, e termos como alfa, sigma, macho alfa, né? Aquele cara, o É. coronel lá que matou a mulher, né? Ai, Eu sou meu macho Deus do alfa, né? céu. Eu não sei o quê. Não, Sigma, cara, machosfera, né? Que é um documentário muito bom aí na muito bom em Netflix. termos, né? Mas é o que É denuncia bom na Netflix. como fundo de pesquisa para a gente entender como isso é grave. Exatamente, É bom nesse sentido, nesse exatamente. sentido. E aqui, ó, como eles agem na internet, né? Que aí vale a pena a gente ressaltar aqui aquela questão das redes sociais, né, Mônica? O quanto Sim. isso acaba permitindo essa disseminação desses pensamentos numa rede sem lei, né? Numa rede completamente sem lei. E é aquilo que a gente falou, né, sobre o que a Erika Hilton falou no programa Roda Viva, né? É uma rede que as pessoas não têm mais pudor de falar as coisas, porque não Não tem existe pudor, nenhuma não tem trava. Não existe constrangimento nenhuma trava. e E pior, o cara ganhando ainda ganha dinheiro com isso. dinheiro. Ganhando dinheiro. O É cara ganha isso, dinheiro só vai produzindo piorando. conteúdo assim. Exatamente, entendeu? Então é Esse é isso, o ó, produzem absurdo dos vídeos e cursos absurdos. sobre dominar mulheres, seguem coaches de masculinidade, ridicularizam mulheres e o feminismo, incentivam ressentimento e rivalidade, muitas vezes se utilizam do humor, né, entre aspas, para propagar misoginia. Então, assim, é degradante a gente vendo
esse documentário da Netflix é degradante, chega a ser assim, dá vontade de vomitar determinadas coisas que os caras colocam para as mulheres que venham a assistir, se preparem, porque é uma coisa assim muito complexa, né? Eu ainda É que não nem aquele consegui. filme do Conto da Aia, né, Mônica? Que você Esse também não conto da conseguiu Aya, terminar, né? eu comecei a assistir, parei, porque não dá. Não dá. É Exatamente, muito impactante exatamente. emocionalmente, caraca. E aí fica difícil, porque quando É, você vai vendo, acompanhando nossas notícias tristes, né, que vão acontecendo com as mulheres, a gente vai ficando muito mais aham, impactada, porque a gente fala, gente, isso é real? Está acontecendo? Não estou acreditando. exatamente. Os absurdos que as E pessoas aí, Mônica, escrevem, meu Deus. Vai. e aí eu acho, né? Acho não, tenho certeza que, na verdade, o feminicídio, né? Ele é o final de toda essa cultura, né? É onde, assim, é total Ele é o produto de tudo descaracterização, isso, é o no final, produto dessa cultura. porque Na o verdade, produto deles começa é exterminar exatamente. aquele Não, ser. começa na fala contra as mulheres, começa na coisa que você não permite à mulher ser o que é, né? Viver a vida que ela acha que tem que viver. Começa justamente reforçando estereótipos de gênero, né? Aquela coisa de que a gente falou, né? De que homem não pode rebolar, homem não pode isso, homem não pode aquilo. Aquele lance que a gente até falou, também é uma pessoa que está aí se destacando por a gente falar, o marido da Sasha, né, o João Lucas, falando isso, né? Que normalmente a gente é educado para não ser menina. Não chora porque isso é coisa de mulher. Não rebola porque isso é coisa de mulher. Mas o que é ser homem? Está Alguém já pensou chorando nisso? igual uma mulherzinha Exatamente, para né? fazer o Alguém já menino parar pensou de nisso? chorar. O que é ser homem realmente? Ser homem É, é o quê? exato. Bater na mulher, falar grosso, não Tem respeitar, uma dar corrente aí de porrada. É isso que é estudo, ser homem? tem uma corrente de estudo que dizem, né, principalmente esses caras, que esse tipo de homem ele só tem desejo sexual pela mulher, porque a orientação dele sexual Sim. é hétera, mas Aham. emocionalmente eles são homoafetivos, porque eles gostam de estar com os homens, de bater papo, só valorizam coisas Exatamente. masculinas, Exatamente. que os homens falam que tem Exatamente. valor, o que os homens fazem é que tem valor. Então, assim, Aham. emocionalmente falando, esses tipos de pessoas, esses homens que você está falando, eles são homoafetivos, que a gente está falando assim, gostar da presença, de bater Exatamente. papo, é com o homem. Mulher é só para a parte É, sexual. E mesmo assim, só é, mesmo, é porque verdade. não tem nenhum vínculo Só de mesmo. nada com essa mulher. De nada mesmo. É, Existe essa corrente perfeito. e que eu acho que tem muito sentido se você parar aí para pensar, porque É. se perguntar para esses caras, nome de pessoas, personalidades importantes da história, de mulher, por exemplo, ele vai falar assim: ah, minha mãe. Ele não vai saber o nome de uma cientista, É. ele não vai saber de nenhuma filósofa, É. de uma médica, não vai Aham. saber. De homem ele vai saber, Aliás, né, mas de Mônica, a gente comentava sobre isso. A gente comentava sobre isso, né? Como as mulheres foram apagadas na apagadas na história, né? história, Como as exatamente. cientistas, as filósofas, as pitonisas, as coisas, muitas das mulheres foram apagadas na história, Fora né? aquelas que tiveram que Se usar você pseudônimo masculino, ou tiveram que, às vezes, o marido era isso, da mesma área, e aí ela fazia toda a pesquisa e o aham, cara botava o nome dele. Tiveram que ver aquilo exatamente, crescer e não poder exatamente, ser a dona do seu trabalho. Então, assim, é uma coisa muito perfeito. profunda, só que, apesar disso tudo, acho que a nossa fala aqui de hoje é: nós temos conhecimento suficiente para superar essa cultura. Acabou. É, Inadmissível, inaceitável. Então, um cara que pensa, aquilo que a gente também estava falando em off. Por exemplo, tem certas coisas que a gente já superou. Jamais vou fazer um vídeo para alimentar um movimento de voltar à escravidão de humanos. A é, gente sabe até que existe né? pessoas que vivem, mas é na surdina. Mas ninguém teria coragem de, declaradamente, seriamente, chamar pessoas para o movimento. Gente, vamos voltar até a escravidão. Ninguém vai fazer isso. Por É, quê? Já está superada essa ideia. Então, a gente tem que botar o é, machismo, né? A misoginia,
o racismo, a transfobia, todos esses preconceitos como superado, como assim, para o cara nem pensar, vou fazer um vídeo e vou Nem postar. pensar. Porque só do cara É, pensar, gravar, editar e postar tranquilamente, já existe algum problema é, na sociedade. É para a gente pensar nisso. exatamente. Porque isso não é um É uma assunto sociedade doente, né? que está Uma sociedade doente. doente Não, que. e eu estou falando de É. homens e mulheres, que tem mulher fazendo vídeos, né, que reforça essa Aham. ideia com aquela coisa da mulher ser, como é que fala? Que eu também sempre questionei, que é a mulher que mantém o lar, que ela que tem, que se dá errado é porque ela não fez isso, É. fez aquilo. Gente, o lar Recatada e do composto. lar. A mulher recatada e do lar. Gente, não dá. Vamos sair desse lugar que a vida real já mostrou que não é isso. Que eu acho que a gente tem É isso inteligência aí. para ver. E parar de cair nesses papinhos que eles chamam de espantalhos, que nos desfoca da relevância do que a gente está falando. Pessoas estão morrendo. Pessoas. Não é morrendo. Olhe bem, não é morrendo de qualquer jeito, né, Fernando? É de uma forma extremamente violenta. Essa menina, Violenta, que você falou do violenta. Tenente Coronel, ela foi assassinada a sangue frio, a queima-roupa. Ela É, tentou é, lutar. E fora esses que arrastam no é. carro, que Deus me livre, Aham. né? O cara que É. dá 80 Saqueio, socos, não né? sei quantos socos no elevador, e sabe que tem a câmera. Isso é que me É, ainda tem espanta, isso, né? Fernando. É, O cara ainda tem isso. não tem constrangimento, porque a gente sabe que quando a gente supera certas coisas que já não são aceitáveis, as pessoas fazem escondido, não é para fazer. Mas você vê Uhum, que ainda existe uhum. algum tipo de pudor que já se estabeleceu que o cara não vai fazer. Agora, o cara soca por 4 minutos É, sabendo que tem uma câmera. Isso é muito grave. Não tem como alguém ficar é. se baiando em essas teorias de conspiração que, porque essa lei de misoginia é para separar o homem da mulher, é para separar os casais. Pelo amor de É, Deus, acorda, caceta. é, Da onde que tu tira é. essa porcaria de pensamento? Para todas as leis que já existem, é só você sai dessa porcaria que está ouvindo e vamos raciocinar. Ah, tá, mas já existem algumas leis Uhum, aí, né? E você está vendo alguém ser preso por aham. qualquer coisa? O racismo já não Exatamente. existe. Você já vê alguém ser preso toda hora porque, só porque eu contrariei uma mulher preta, ela vai me denunciar como racista? É assim que funciona a lei também, gente? Espera aí. Vamos usar um pouquinho de Sim, visão de mundo realista. Cara, como é que uma sim, mulher. exatamente. Tem mulheres fazendo vídeo falando isso, Fernando. Que isso daí é uma Uhum, pegadinha. Gente, lê lá. Mas lei é subjetiva. A lei sempre é subjetiva, gente. Mas o judiciário, agora vamos para uma coisa exatamente. maior, né? Que a gente já trouxe. É. O judiciário ele trabalha, gente, com a realidade. Eles estão vendo as coisas Uhum, acontecer. O cara também não é um juiz, não é um idiota, que qualquer coisa que chega a ele vai sair prendendo o cara. Existem vários elementos concretos para se chegar a definir que o cara realmente cometeu um crime de misoginia. Não é só porque o cara falou, não concordo com você, não, aí, você está falando merda. Um exemplo que o cara pode falar para a mulher. Isso não significa que ele está sendo uhum. misógino. Uma mulher pode falar uma com a outra, eu posso ser misógino com outra mulher. Posso, não posso? É, Por eu ser mulher pode, branca com e eu estiver certeza. falando com uma mulher preta e mais pobre, Aham, e falar que é, você é uma mulher pobre aí, coitada, eu posso ser misógina é o que também. mais tem, né? É o que Então, mais assim, tem isso. então, Essas gente, madames, às vezes, maltratam as pessoas e tal. Mônica, então, vou vamos botar aquele parar. vídeo que a gente combinou. E aí E tá. também, E aí a gente fecha que já está 45. A gente falou que ia fazer 40. a A gente gente não é não aguenta. fácil, Mônica. A gente fala pra caramba. Mas Mas é a gente porque a vai gente está aqui falar. na boca do trombone! Alô! Chega! Já deu, né? Chega! É, pois é. Ai, ai. Vamos Vamos lá. lá. Vamos usar o vídeo também, dar o nome aí para pedir para as pessoas seguirem Sim. também. Esse aqui é o. Depois eu falo aqui. É Marco Rocha o nome dele? É esse que você vai botar?
aqui pensando... O perfil... Fernando, você está caído? Ih, o Fernando, acho que... Não, Oi? Pensei alô? que você tivesse... Estou aqui. Ah, tá. Você estava tão Não, paradinho. É o vídeo do o Aqui perfil Pensando Oficial? pensando, aqui pensando, isso, é. Aqui Pensando Oficial e Ele está outras... passando, não está? Ele está passando? Não, tá não. Ué, não estava passando? Não, em nenhum momento. Estava só você aí parado. Por isso que eu achei que você tivesse... Ai, meu Deus do céu. Agora acho que vai. Então vamos Vamos lá de lá. novo. Vamos lá de novo, agora Aí, vai. Aqui Pensando Oficial e... Deixa eu ver. Vamos seguir, gente. O nome dele, esse rapaz, chama-se Marco Rocha, tá? Isso, Aproveita para isso. seguir, gente, tá? Perfil bem interessante, bem lúcido, trazendo aí pautas também muito responsáveis, de forma muito séria e com base, né, de estudo e pesquisa, não é Tá achismo nem saindo aí, opinião. Mônica? A voz, não. Tá saindo? O som, não. Você foi no negócio aí, negócio de Peraí. som, compartilhar áudio, será? Vamos lá. Calma aí. Muita calma. Não vou te apressar. Aqui a gente faz ao vivo, né, Mônica? E, gente, enquanto ele está tentando, por favor, se esse conteúdo aí fez sentido para você, se você também compartilha com a gente desse pensamento, né, dessa luta para a gente superar esse tipo de cultura, de crença, de comportamento de violência, curte, se inscreva e compartilhe aí para mais pessoas, para a gente levantar essa pauta, porque a pressão social faz mudanças, tá? A gente sabe que É isso isso aí. funciona, então vamos lá. Vamos deixar essas pessoas sem graça de fazer essas porcaria. Me sinaliza aí se vai aparecer, Por tá? São enquanto, nada. muito desconfortáveis. Agora foi. Agora foi. Agora tu tirou? Saiu o Agora vai. som, filho. Não, cadê o som? Peraí, não, agora é o som aqui do... Nos ajude a explicar por que estamos vivendo uma explosão dos casos de feminicídio e de crimes de ódio. E não, isso não é coincidência. Agora assiste até o final, porque você vai se surpreender com a resposta. No documentário O Dilema das Redes, ex-executivos das maiores Big Techs fazem uma confissão muito desconfortável. Eles afirmaram que elas foram projetadas para capturar sua atenção, provocar emoção e fazer com que a gente fique o tempo inteiro conectado às redes sociais. Muitos desses criadores proibiram seus filhos de utilizarem essa plataforma livremente. Quem criou as ferramentas sabia exatamente o que elas poderiam causar. E o relatório da US Surgeon General mostra que jovens que passam mais de 3 horas conectados às redes sociais têm uma propensão muito maior de desenvolver ansiedade e depressão. Mas o problema não é só psicológico, ele também é cognitivo. A gente está vendo crescer uma geração que vive em ambientes digitais baseados em dopamina rápida, informação fragmentada e atenção cada vez mais curta. Isso não é uma impressão, porque muitos pesquisadores que trabalham nessa área já denominaram esse sistema como economia da atenção, e que é um sistema em que o produto não é a informação, é o tempo da sua mente. E eu vou trazer um dado muito importante para vocês. O filósofo Slavoj Žižek diz que existem 3 tipos de violência às quais nós somos já cometidos o tempo inteiro. A violência visível, que é essa de crimes e agressões que a gente sofre o tempo inteiro. A violência simbólica, que está por trás dos discursos que desumanizam e invisibilizam grupos sociais. E a violência sistêmica, que é aquela que está embutida nas estruturas da sociedade, como o racismo, como o machismo e tantas outras. E eu acho que a gente agora está vivendo um tipo de violência que a humanidade nunca encarou no seu tempo de existência. Uma arquitetura digital que captura a sua atenção, empobrece o seu pensamento e transforma as nossas emoções em combustível para engajamento. E se a gente está vivendo uma avalanche de empobrecimento da forma de pensar, é claro que o próximo passo é terceirizar o nosso pensamento. E é aí que entra um elemento novo nessa equação. As ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo. Cada vez mais as pessoas perguntam para a IA o que fazer, o que escrever,
como pensar, e quando isso vira hábito, acontece algo muito silencioso, que é exatamente a terceirização do seu pensamento. E uma sociedade que para de exercitar o seu pensamento crítico começa também a perder a sua capacidade de julgamento ético e moral. E quando... Eu acho que aqui, né, Mônica, é importante a gente falar, né, dessa questão das redes, né? Como isso está impactando o pensamento, principalmente dos mais jovens, inclusive, né? Exatamente, Por conta desse exatamente. tempo na rede e por conta dessa captura, né? Por conta É dessa que ele falou no captura início, né? Os do criadores, pensamento, né? A captura os do pensamento. criadores, os Então, isso criadores. fica suscetível. Deixa eu só terminar. Isso fica suscetível, a pessoa fica suscetível a isso, a terceirizar o seu pensamento. Então, ela passa a falar e a fazer coisas que os outros estão mandando fazer, porque acha que é legal. Agora, é claro, aquilo ali, e aí entra a diferença, às vezes, um cérebro em formação, como um adolescente, e um cérebro adulto. Eu acho que no caso do adulto, o que pega é o viés de confirmação. No caso do adolescente, não, é a formação que ele vai tendo ali, ele acaba sendo cooptado para aquilo ali, assim como foi, por exemplo, no nazismo, né? Quantos jovens, Uhum. né, se vestiam de soldadinho lá para poder pegar garotos de 11, 12 anos, se vestiam com a suástica e tudo para fazer denúncia para pegar os judeus, essas coisas todas. Então, por quê? Porque eles, vamos dizer assim, e aí acho que a psicologia, né, a neurociência pode explicar melhor isso, porque eles são mais suscetíveis a esse tipo de influência, né, Não, eles Mônica? são mais vulneráveis, né? São vulneráveis. E o adulto ele pode ser capturado pela sua vulnerabilidade emocional, que ele falou, né? Ele te captura, Aham, né? Aí o seu aham, cérebro para. O adulto também pode ter esse problema, né? Só que no mais jovem vai ser muito pior, né? Muito mais fácil de ser influenciado e o resultado pode ser bem pior, né? Então, assim, o adulto também é capturado com essa questão, como a gente já falou muito aqui, as pessoas têm que começar a duvidar do que você está ouvindo e está aceitando muito rápido. A gente tem que se duvidar. Eu não conversei com você sobre isso, uhum. que às vezes eu também fico me questionando, falei, Sim, peraí, será que isso que eu estou vendo, a proporção está equivalente à realidade? A gente tem que ficar se questionando o tempo todo, gente, porque é muito, que ele sim, falou, sim. aquela coisa dopamina rápida, a mensagem rápida, tudo já prontinho, o chat GPT já dá tudo pronto. Você vai perdendo a habilidade, que ele falou, de senso crítico com você mesmo. De Você não análise, senso duvida crítico, mais do que você exatamente. está acreditando, você não duvida do que você está ouvindo, você aceita muito rapidamente. E é isso que é o perigo, que adultos também estão nesse lugar. De assim, como aquele assunto Exatamente. vai no lugar que bate com o meu viés, a pessoa não questiona, fala, mas peraí, não está achando que está vindo muito bonitinho, certinho? Será que isso não é de propósito? O que ele falou, é de propósito. Quando a gente vê agora É, esses debates na internet, e às vezes vem um personagem aí público levantar a coisa mais absurda, ele sabe que aquilo vai dar engajamento, ele sabe que ele vai ganhar com aquilo, ele não sim. está. Talvez ele nem defenda tanto aquilo que ele está falando, talvez ele nem pense aquilo, Aham, mas ele aham. sabe que vai engajar. Então, É, ainda existem essas pessoas que estão levando pessoas para sim. um lugar que talvez nem eles nem siga aquilo, mas ele sabe que aquilo ele ganha com aquilo, de alguma forma. Então, assim, Sim. é muito perigoso o que ele trouxe, É. é real, já existe realmente estudo. Tem um livro, que eu tenho até ele ali na prateleira, mas não estou lembrando o nome dele, que é um livro até bem grosso, que um Aham. jornalista fez, um jornalista inglês, sobre a criação das redes sociais. E ele ouviu o relato de vários que já foram funcionários que saíram, né, entraram, que eles sabem que o ódio engaja, né? Que Sim. falar a coisa mais Ah, esse, absurda do mundo engaja, as pessoas são capturadas rapidamente. Eles sabem, não é é, à toa, esse filme que entende? ele cita, esse filme que ele cita do Dilema das Redes, As conta redes, tudo sobre isso aí. exatamente. Então, Aquele assim, também do Edward Snowden também, que tem um filme sobre ele, né? Também mostra isso também, né? Deixa quando eu a só gente. continuar Primeira aqui, coisa. então, Ai, bota lá. o vídeo, Mônica, para a gente terminar de ver. Tá.
quando as pessoas começam a pensar menos por conta própria, é claro que isso cria um vácuo nesse pensamento, porque na internet não tem espaço vazio. Quanto menos pensamento crítico tiver distribuído, mais facilmente vai aparecer alguém com narrativas simples, emocionais e radicais para ocupar esse lugar. E é exatamente nesse ambiente que crescem comunidades digitais que prometem respostas fáceis para frustrações muito. E exatamente essas narrativas simples, emocionais e radicais que vão cooptar muitos jovens para dentro desse universo da machosfera que cresce nadando de braçada. Porque é ali que eles vão encontrar aquilo que todo ser humano procura, que é pertencimento, identidade e a cura para as suas próprias frustrações. O problema é que essas respostas, na maioria das vezes, são construídas sobre ressentimento e inimigos imaginários. E quando a frustração pessoal encontra narrativas ideológicas, quase sempre o resultado é a radicalização. Porque quando essa lógica se instala, o ódio, ele extrapola os limites do que é virtual e vem para a esfera do mundo real. E isso ajuda muito a explicar o porquê que a gente está vivendo essa onda de feminicídios, de crimes de ódio e de violência motivada por ressentimento. A radicalização digital, ela não fica restrita aos limites da internet, ela transborda para a sociedade. Talvez o que conecte o filme O Dilema das Redes, o avanço da inteligência artificial e o crescimento da machosfera seja algo definitivamente muito mais profundo. Uma sociedade onde a educação é fragilizada, a atenção é capturada por algoritmos e o pensamento começa a ser terceirizado para máquinas, certamente é uma sociedade que pensa menos. Quanto menor a capacidade de pensamento crítico, maior a possibilidade de explosão de violência. Se nós, coletivamente, estamos abrindo mão da capacidade de pensar, quem está responsável por moldar a forma como essa geração pensa e age? Essa é para pensar. É isso aí. Lembrei, maravilha, né? Estamos bem aqui. Aqui, ó, A Máquina do Caos. A Máquina do Caos. Legal, hein? Fala sobre isso, é do Max Fischer, né? As redes sociais são provavelmente o maior experimento coletivo da humanidade, mas qual o impacto delas no mundo? São ferramentas que apenas refletem a natureza das pessoas ou estimulam comportamentos extremistas e a disseminação de notícias falsas? A partir dessas perguntas, o repórter investigativo Max Fischer, aí ele vai entrar nessas empresas e vai descobrir, e aí foi o que esse rapaz falou aí agora. Eles trazem respostas fáceis para problemas complexos e vai nesse lugar de pertencimento, né? De você se sentir reconhecido, e aquele teu ressentimento é um inimigo que está causando, né? Em vez de perceber que muitas vezes é só uma questão que a pessoa precisa trabalhar e resolver de uma forma saudável, não. E a rede trabalha com essa coisa do inimigo, né? Do perigo, que isso aí estão fazendo é um perigo, vai afastar, vai acabar com a família, vai não sei o que lá. Eles trabalham muito com medo também. Ele não falou ali, mas nesse livro fala. É o ódio e o medo. Nossa, isso aí pega as pessoas de um jeito. Sim. Fácil. É o calcanhar de Aquiles de quase todos nós humanos, né? Que é o ódio e o medo. Exatamente. Que são aqueles são as emoções que a gente não controla. Né? Como você vai lidar com o medo, como você vai lidar com a raiva, é diferente, porque o medo, por exemplo, ele é um sistema de sobrevivência, e a raiva também. E aí é fácil de capturar. E eles sabem, tá? Eles sabem. Eles não fazem... Quem está à frente disso sabe disso. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso programa Boca no Trombone. Mais um programa do canal Saberes Conectados. Compartilha, curte, por favor. Vamos botar a boca no trombone. Comenta. Bota aí sugestões de temas dessa natureza, assim, bem... que nos traga... Exatamente. Qual é o tema? A pergunta é, que te deixa indignado hoje em dia? Vamos falar sobre isso. Perfeito, Mônica. Mônica, tchau, mais uma vez, é isso aí. Obrigado pela parceria de sempre. Eu também agradeço. Vamos aqui fechando o nosso programa com 1h03. Não, aqui para mim está parecendo a gente não tem jeito, Mônica. Não adianta.
Mas aí a gente vai fazer os cortezinhos, faz os complicado. cortezinhos aí. Faz os cortes Pois para a é. gente mandar para o pessoal. Aí o pessoal fala pra gente, pô, mas tem que diminuir, não sei o que. Tá bom, vem fazer para ver se consegue. Não é Fazer um fácil. programa desse, assim, com um tema Não é tão fácil. importante, né? Mas é isso, então, gente. Valeu. Até a próxima. Abraços. Vou fazer aqui o fechamento. O slide não está entrando, mas vai entrar. Mas se você chegou até aqui, se quiser ir para outro, vai lá, o outro E no gosta do Saberes nosso canal? Comunicar, tem vários. Hã? Tem vários outros, E vai lá gosta do ver lá. nosso canal, não é isso? Entra aí e vai ver.